Fala pessoal, bem-vindos a mais um Patercast. Hoje nós temos Patercast com elenco completo aqui. Aqui é o Felipe Zapalá. Aqui é Antônio Garcia. Aqui é o Abraham Wang. Lembrando que o Patercast é um movimento de resgate da paternidade. E hoje nós temos um episódio sobre paternidade na Bíblia. E nós vamos falar sobre filho pródigo, parábola do filho pródigo, pródigo perdido. Parábola do filho pródigo, mas em algumas traduções, não vou mentir, nunca ouvi falar sobre filho perdido. Mas é filho pródigo, prodigal son. Bom, tô vendo na minha Bíblia aqui. Tá escrito filho perdido? Filho perdido. Ah, nunca tinha visto. Qual que é essa tradução? NVI? NAA. NAA? Aquele dos que narcóticos. Bom. Quero só comentar um negócio, que a gente vai gravar sobre paternidade na Bíblia e é a primeira vez que a gente vai falar sobre um personagem de uma parábola. A gente não vai falar especificamente de um personagem. Então, assim, é uma novidade que dá um pouco de abertura de interpretação. E também a gente vai falar não só sobre o filho pródigo, a sua parábola inclui 3 personagens. Tá. Que é o pai, o filho mais velho e o filho mais novo, que é o filho pródigo. O que é essa parábola? Em termos bem simples, tem um pai, tem 2 filhos, não menciona a mãe, é uma família de Israel, e o filho mais novo chega para o pai e fala, cara, me dá minha parte da herança. Só para a gente entender também, em Israel era possível você antecipar a herança. Aqui no Brasil, por exemplo, não é possível. Você não pode fazer isso. Não existe antecipação de herança. E naquele tempo também, em Israel, 2/3 ia para o filho mais velho e 1/3 para o filho mais novo. Então o filho mais novo pede 1/3 do que ele tem direito, o pai dá, ele vai embora, torra tudo, até chegar a um ponto de miséria, aí ele cai em si, volta para casa preparado para ser empregado na fazenda do pai. O pai recebe ele de portas abertas, corre em direção a ele, restitui ele para o lugar dele, e quando está dando uma festa porque ele voltou, o outro filho, que é o mais velho, fica meio revoltado. Fala, cara, como assim? Esse cara foi embora, aprontou um monte e você recebe ele desse jeito? E o pai fala, cara, para mim ele estava morto, agora ele reviveu. Então a gente tem que fazer uma festa. O que vocês acham disso? A herança dividida em vida já é uma polêmica. Pelo que você disse, hoje no Brasil isso não é possível. Ah, sim. Já nesse contexto, para nós, é um negócio bem fora do normal. Mas o que você sentiria se teu filho chegasse para você e falar, me dá minha parte aqui que eu vou mudar, eu vou sair de casa? Então, depende, acho que muito do contexto. Se o seu filho chega para você e fala, pai, me dá a minha parte porque eu quero investir em um empreendimento. Eu não quero que você dê a sua opinião. Confia em mim. Eu vou tocar um empreendimento, vou fazer uma viagem, vou ver o que o mundo tem para me ensinar, mas é uma empreitada que eu vou finalizar na minha vida. Mas eu quero a minha parte adiantada. É bem diferente de um contexto de, cara, eu tô indo embora, vocês morreram para mim. Porque eu acho que a ideia dessa parábola é ignorar a autoridade de um pai. Tem muita gente que tem pai vivo e que para ele, na prática, tanto faz. Então é como se ele tivesse tomado a herança dele antecipadamente? Talvez. Na questão de autoridade, sim. Eu não vejo tanto no foco da grana, do tesouro que foi transferido. Um dos caras que fez, um dos biógrafos do Dostoiévski, dá para fazer um paralelo na história do Nietzsche, do Dostoiévski com o filho pródigo, também no Caçador de Pipas, que a gente já gravou. Esse biógrafo fala o seguinte, que você sair da casa dos seus pais não é você conquistar liberdade, mas é você se tornar um sem-teto. No afã de buscar independência e liberdade, o que acontece com o filho pródigo especificamente é que ele acaba ficando sem casa. A saída abrupta e a saída sem honra, ela não forma uma estrutura para que você se lance para a vida. O que acontece com ele ele sai de qualquer forma, inclusive ele não fala que vai sair porque na palavra fala que ele primeiro pega o dinheiro e depois ele sai. Ele não fala, me dá o dinheiro que eu vou embora. Ele fala, me dá meu dinheiro. Ele fala, pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Isso. E ele repartiu. E depois ele vai embora. E depois ele vai embora. Então, a desonra, eu concordo com você. Me dá minha parte. O pai olha, tá bom, eu confio em você. E aí você pega tudo e vai embora. Caraca. Nesse momento tá a desonra. E aqui fala que é o filho mais novo, né? Não é nem o mais velho. Novo. Só fazer uma parte também. Pródigo, eu sempre tive a dúvida do que quer dizer pródigo. Pródigo é alguém que é mão aberta, que gasta liberalmente. Inclusive tem uma doença, chama prodigalidade. Eu tive uma tia uma vez que ela foi interditada porque ela era pródiga. Ela gastava. Então tudo que caía na mão dela, ela gastava. E os filhos interditaram ela.
porque aí você não consegue, você não tem mais acesso à sua conta corrente, esse tipo de coisa. Então, a prodigalidade, ou seja, ser o filho pródigo, às vezes dá a impressão que o filho pródigo é o filho preferido. Não sei se você já Mas aí tiver tem essa... uma conotação de irresponsabilidade Total, implícita. total. Tá bom. Ou seja, ser pródigo quer dizer que você gasta desmensuradamente, entendeu? Então, coincidências com governos atuais são meramente ilustrativos. Eu diria que prodigalidade poderia ser um sinônimo de populismo. Por quê? Porque o cara que é populista, ele não está preocupado em equilibrar suas contas. Ele está preocupado em te conquistar pelo dinheiro. Então ele gasta de forma pródiga, entendeu? Ou com prodigalidade. Tá, então, Isso vamos voltar aqui desarranja pra as história. contas, entendeu? Então, o problema, nisso que você trouxe, o problema é essa prodigalidade do filho. Se ele tivesse pegado a parte dele para fazer algo sensato, tudo bem? Cara, eu acho que sim. Veja bem, ó, vamos imaginar que o filho pega o dinheiro, vai embora, se despede dos pais, vai embora, constrói a vida e depois volta, como foi o caso de Jacó. Jacó não pegou herança, mas ele foi embora, passou 14 anos fora, 14 plus, não lembro quanto foi, se foi 14 ou mais, 14 com certeza, Que é a parte que a gente conta, né? que é o que a gente sabe. Eu não sei antes de Lia quantos anos foram. Antes Fora de que- começar a fora contagem que do 7. as viagens demoram, né? Então, Exato. Mas volta e tá tudo bem. O ponto talvez seja que talvez desonrou o pai ao ir embora e ao gastar de forma pródiga. Bom, esse é uma... Fala, quer falar? Então, por isso que é o meu ponto. Eu não Tá. acho que tem a ver com a transferência, com o Pix que o pai faz pro filho. Acho que não é esse o ponto. É o que você trouxe. A desonra. Também mas, acho. mas se ele não tivesse repartido os bens, ele não teria ido embora. Cara, assim, eu acho que a forma honrada de se fazer um negócio como esse é: pai, eu quero ir embora, experimentar uma coisa diferente. Você me patrocina nisso? Vamos pensar junto? Você me abençoa nisso? Beleza, cara, porque ainda que você depois quebre a cara, você tem a oportunidade de voltar e ter a porta aberta. O que esse pai fez e a razão de Jesus coloca essa parábola. Antes é a parábola da ovelha perdida, aí tem a parábola do filho pródigo e depois tem a parábola da dracma perdida. Então o que Jesus está falando é, cara, Deus é um Deus que se preocupa com você para além da sua performance. Então, ainda que você seja um filho que vai embora, que pega a sua herança, que desonra seu pai e que perde tudo, se você se arrepender e você voltar, o seu pai está aqui te esperando. Caraca. Faz sentido? Faz, total. E eu acho que você mencionou do dracma perdido, da ovelha perdida, que são as camadas, né, que vão sendo descascadas. O do dracma é interessante porque ele já é o contraponto. O dracma é algo de valor que você teria que, teoricamente, cuidar. Você tem que cuidar. Mas perdeu. E dentro de casa. Então, eu diria até que o filho mais velho é um dracma perdido. Porque ele é algo valioso, mas foi perdido dentro de casa. E aí a parábola fala que você tem que começar a mexer as coisas dentro de casa até achar. E teoricamente, ele foi achado no momento posterior. Achado na raiva, mas foi achado. Mas se revelou, na Se verdade. revelou. O dracma se revelou ali. É verdade. Você faz ideia de por quê? Porque na Bíblia a gente tem 4 evangelhos no Novo Testamento, que é Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, que são Similares. bem similares, e João, que é bem diferente de todos. Mas essa história do filho pródigo está só no evangelho de Lucas. Caraca. Nos outros ele não aparece. Eu acho isso muito interessante, porque dizem que esses evangelhos têm propósitos próprios. O de Mateus seria mais direcionado para os judeus, que é o mais completo, mais detalhista. Já Marcos e Lucas, não. E Lucas era um médico, então Lucas talvez fosse o mais pragmático de todos. Mas ele é o que vem e traz essa parábola. Você faz ideia por que está só no de Lucas? Alguém viu isso? Não. Não. Porque Lucas é um evangelho que foi, eu sei que essa palavra é estranha, foi encomendado. Então foi feita uma pesquisa mais de campo, mais vasta, onde você consegue captar mais entrevistas. Caraca. Então teve uma pesquisa para... Quem é Lucas? Ele não está andando com Jesus. Então você tem... Eu sei, tudo bem. Você tem esse Mas ele ia foco. entrevistando as pessoas e... Essa é a ideia. Que ele sai em campo, pegando os relatos daqueles que tiveram com Jesus e os discípulos e fazendo isso um compilado. Incrível, faz sentido. Ele vai embora e aí talvez tenha a consequência da desonra, a consequência da prodigalidade, porque ele acaba fazendo algo que é
que é uma apostasia para os próprios judeus, que é cuidar dos porcos, que é um animal imundo. Ele sai de um status de filho para um status do cuidador de um animal impuro. Relativamente curto, a gente não sabe exatamente, mas num espaço de tempo que não deve ser tão longo assim. Então, a decaída que ele tem de desonra, depois apostasia, é muito forte, né? Eu tenho um dilema para vocês aqui. Essa parábola aí, e quando você compara o filho mais velho com o filho mais novo, você percebe que existe uma graça superabundante para o filho mais novo. Então, o filho mais velho, ele se mantém numa posição correta e aparentemente não recebe a graça que ele gostaria de receber, que ele gostaria, porque essa é a aparência dele. O filho mais novo apronta, porque não foi certo o que ele fez, e ele ficou sem a herança dele, porque ele diluiu a herança dele, mas ele recebe um super reconhecimento do pai. O meu ponto é, e eu já vi algumas pessoas falando assim, pessoas que nasceram em lares corretos, normais, nunca aprontaram e falam, poxa, parece que ninguém valoriza a minha história. Eu não aprontei, entendeu? Eu não fiz nada de errado, eu não saí para prostituição, eu não usei droga, minha história é sem graça. Eu não tenho direito a essa graça superabundante. Como é que vocês veem isso aí? É o tal do crente que nunca desviou, né? A história dele é sem graça? Pelo contrário. Ele vai ter uma história que poucos podem dizer que tem. E ele vai ter um testemunho com uma autoridade diferente de muita gente. Eu conheci algumas pessoas, e acho que até eu me classifico mais ou menos nesse termo. Até você, início de vida cristã, você quer ter testemunhos. Você quer compartilhar com as pessoas. E a gente tem essa ideia de que testemunho necessariamente vai de um lugar de podridão para a luz. Mas, cara, se você parar para pensar, o seu estado normal é de podridão. O seu estado, mesmo não intencionalmente pecando, já é um estado de podridão, de miséria diante de Deus. E aí, isso eu acho que é uma revelação. Por quê? Se você não tem esse entendimento, o evangelho, cara, não é uma boa nova. Ele é só, que legal, é só uma camada para eu ter mais um tapinha nas costas, olha, eu estou compatível com o que Jesus veio trazer. Mesmo para o cara que nasceu num berço evangélico, uma família bem estruturada, ele é um miserável. Diante de Deus, ele é um miserável. Ele está numa podridão de pecado. Ele precisa de Jesus. Por que podridão? Uma podridão no sentido de você, na ausência do entendimento que você necessita da cruz de Cristo, você é um miserável. Eu estou dizendo aqui, mesmo de pessoas que se declaram cristãs, mas não tiveram esse entendimento da cruz. Cara, coitado desse cara. Eu tô te provocando, não tô... Porque isso Porque assim, tem aquela passagem que fala que um pecador entra no templo e ele grita e se arrepende e nele a graça se aperfeiçoa. E aí tem um fariseu que ele não tem todos esses pecados e que ele dá o dízimo até da hortelã. E aí Jesus fala, cara, quem que você acha que é mais grato? Então assim, ele coloca esses dois contrapontos bem fortes. E quem tá aqui no meio, entendeu? Tava pensando quando você falou sobre... Eu acho que aí a gente leva uma comparação de performance. Que é o cara tá ali e a gente tá comparando a performance dele de estar mais tempo cristão ou não e quem não está. E a parábola, ela fala sobre... Você vê que o cara foi embora e estava longe do pai. Se o pai representa Deus, e no final ele fala sobre o filho que ficou, e o filho traz uma questão de performance perante o irmão, e na verdade o que o pai fala? Ele fala, não, mas você está aqui comigo. E eu creio que quando a gente olha para a base do evangelho, é muito mais sobre o relacionamento que a gente tem com o pai, do que sobre a performance de se a nossa vida está indo bem ou não. Eu creio que quando a gente volta para a base do evangelho é isso. Então são as duas coisas juntas. Uma delas é, ainda que eu não seja um mega pecador, eu entendo que eu necessito da graça, porque de qualquer forma eu sou pecador. E a salvação, ela vai alcançar apenas aos justificados, e não aos poucos pecadores. Então se eu sou um mega pecador, ou se eu sou um pecador light, de qualquer forma, eu não entro no reino dos céus, se eu não tiver alguém que pague pelo meu preço. Eu não consigo pagar sozinho, Jesus paga o preço. Então tá, uma coisa é essa consciência e faz com que eu me arrependa dos meus poucos pecados ou muitos pecados. A outra coisa é,
Cara, o ponto todo não está na salvação. O ponto todo não está no novilho cevado que você vai ganhar na festa. O ponto todo está na convivência com o pai. E aí, acho que o termo que é usado para fazer essa diferenciação é o relacionamento, mesmo com o filho, quando ele está longe, não foi rompido. Ele continua sendo filho. Agora, a comunhão, que é o termo que a gente vai usar para fazer essa diferenciação, a comunhão se rompeu. Então, acho que trazendo essa camada em cima do que o Antônio está dizendo, é a respeito da comunhão com o pai. O relacionamento, uma vez justificado, e a gente tem que, vai depender da sua linha teológica, mas uma vez justificado, você já faz parte do reino de Deus, você faz parte disso que é os filhos de Deus. Então o relacionamento foi firmado. Você pode estar como uma ovelha perdida, como um dracma perdido, como um filho perdido. Tá. Mas você faz parte do relacionamento. Só que a comunhão foi rompida. Eu gosto disso também porque você vê que o pai tá ali, não muda. Ele tá imutável ali. Você falar que o pai tá on. O pai tá on. O pai tá on, porque nas 3 ele tá procurando. O pai tá esperando. Ele tá alerta, se você vê, ele tá na porta, né, esperando. Então, e a decisão é do filho de voltar, né? Ou seja, quando a gente começa a falar do reino de Deus, existe um pai esperando, pronto. Tem uma conexão maravilhosa. Para uma decisão que você precisa tomar. E no momento mais baixo do filho, quem vem à mente dele é o pai dele. Cara, isso é inescapável. Verdade. Fundo do poço. Você vê testemunhos e testemunho de pessoas, e essa é uma das belezas que eu acho do Patercast, que a gente trata de um negócio que é tão democrático. Todo mundo teve um pai. Você pode não conhecê-lo, pode ter sido uma inseminação in vitro de um doador anônimo, mas, bicho, existe uma pessoa que é o seu pai. E por mais que você pegue pessoas poderosas, todo mundo passou por uma infância em que houve um pai que era a coisa mais importante do mundo. Você sabe quando eu estava lendo a biografia do Dom Pedro I? Dom Pedro I, quando ele abdica do trono e vai embora, o Pedro II tem 5 anos de idade. Tem um relato, cara, eu lembro de eu estava numa padaria ali na Rua Caconde lendo no meu celular, cara. E eu lembro que me emocionou, porque quando ele está indo embora, ele escreve uma carta e ele chora. E aí quando o filho pega a carta, tem uma gota de lágrima que caiu na carta e que faz aquele efeito com a tinta, sabe? Então o filho de 5 anos de idade recebe a carta do pai que teve que ir embora porque tem interesses maiores e ele consegue entender a emoção do pai numa gota que cai na própria carta. É forte isso. Caraca. Mas mostra que mesmo um cara que era um imperador, que foi imperador do Brasil por 50 anos, em um determinado momento ele era um menino de 5 anos de idade que nunca mais viu o pai. Legal. Mas tudo que é a respeito de história, em especial história da família real, eu tenho bastante reservas. Por quê? Sobre como isso foi escrito. Acho que tem muita coisa romantizada. Polêmicas. Patercast. Eu tinha uma professora de história que falava isso. Eu estou dando aula de história aqui para vocês, mas eu estou dando aula da história que foi escrita. Não sei se vocês querem saber o que de fato aconteceu, a gente pode ter um outro momento. Mas essa bibliografia? É uma biografia. Biografia. Eu posso te passar uma bibliografia sobre biografias do Pedro I, mas no Pedro II tem uma biografia dele bem grande que é só com documentos históricos, que são as cartas escritas e tal. Então o ponto para você, isso é uma dica para quem não quer ser enganado pelos professores ou pelos narradores de história. Você ir nas fontes primárias. Não, eu não quero atrapalhar aqui. Mas é um bom ponto. É um bom ponto, porque eu concordo. Tem gente que reescreve história. É muito válido. Vocês já viram aquele pessoal falar, você gosta de, sei lá, Kant escreveu? Gosto, tal. Você leu alguma coisa dele? Não, eu li um comentário a respeito, ou li um artigo que um cara escreveu. Eu falei, mas você leu o que ele escreveu? Não. Então como é que você pode ter uma opinião a respeito, entendeu? Sim. Você quer ter uma opinião sobre um autor, vai lá ler alguma coisa do cara. Isso é uma coisa bacana. Foi válido. Tá. Mas vou voltar para o pai. Tá bom. O pai. Eu tava me empolgando já aqui. O ponto que eu anotei aqui é que o pai nunca sai da cabeça do filho. Sim. E no ponto mais baixo que ele tem da vida dele, o que vem é o pai.
É que você vê um pai diante de um filho rebelde e diante de um filho justo, que tá ali, tá presente. Como um pai deve lidar com essa situação? Cara, muito boa pergunta. Sabe por quê? Porque eu tenho 3 filhos. Então você vê as personalidades e os temperamentos tão diferentes. E um pai presente, ele sabe o remédio adequado para cada um dos filhos, de acordo com a necessidade que eles têm. O Antônio, Luiz e a Elisa, putz, e a Laís, os 3 são muito diferentes. Os 3 são diferentes. São diferentes, cara. E tiveram criações, assim, a Laís eu criei, né, a minha gestão foi só a partir dos 6 anos de idade. E mesmo assim foi um pouco compartilhada. Agora, do Antônio, Luiz e da Elisa, cara, eles tiveram a mesma criação. Mas, por outro lado, não foi a mesma criação, porque nós somos pais também diferentes para os nossos filhos, porque ao longo do tempo a gente vai passando por transformação. Claro, quando nasce o terceiro, você já é o pai de 2. Exato. A dinâmica muda completamente. Exato. Então, além de a gente estar em momentos diferentes, eles têm os seus próprios temperamentos. Então, não existe como você fazer você usar os mesmos métodos, as mesmas coisas, você usa os mesmos princípios, os mesmos valores, mas você usa a receita diferente para cada um deles. É muito louco isso, cara. Porque uns você empurra, outros você segura, uns você fala, outros você fala, fica quieto. Cara, são seres humanos super independentes, sabe? E quando eles se sentem injustiçados? Pode falar, Ibrahim. Não, eu acho que tem uma coisa, eu sei que é um pouco lateral a isso, mas, Antônio, você não tem a impressão que, até no contexto bíblico ou em culturas mais antigas e mais firmadas nesse sentido, como a cultura judaica, a cultura asiática, não tem muito essa customização? O valor é tão forte cultural, ele fica meio que padrão. Até no contexto bíblico, parece que não muda muito. Mesmo que o filho mais velho tenha um privilégio, até nessa parábola, você vê que aquela medida de graça do pai é a mesma para o filho mais velho. Ele usa o mesmo ferramental. Que a gente tem essa coisa, você me trouxe aqui, é uma ideia meio que de customização em cima da personalidade, do jeito, do momento, mas nas culturas que têm isso mais bem firmado, que no caso judaica, milenar, até hoje eles vivem, eu acho, né? É algo mais bem definido. Eu acho que é verdade, mas eu acho que isso é um ponto de evolução, sabia? Porque quando você olha para tantos... a Bíblia é boa porque ela sempre te dá muitos exemplos. Então, quando você olha para Esaú e Jacó, os 2 filhos de Isaac. Isaac não soube tratar os 2 diferentes ou desiguais que eles eram. Tratou igual. Quando você olha para outros que tinham tantos filhos com muitas esposas, quem era responsável pela criação eram as esposas, não era o pai. Então, o papel do pai, e é uma das coisas que a gente defende aqui, é que o papel do pai também precisa estar passando por um momento de transformação e evolução. A gente já não está no mesmo lugar que a gente estava antes. O papel primordial, que era o papel de proteção física, hoje em dia não acho que é o mais relevante. Quantas vezes teve que proteger fisicamente seus filhos? Que eu estou só também jogando, sim. não estou dizendo que ou que eu acredite nisso. Mas será que o resgate não chegaria ao ponto de você nem ter que se preocupar com tudo isso aí? A regra é tão clara. Sim, mas é que tá. Mas esse que é o ponto. Uma cultura super forte, ela vai te dar as raias para que aquela pessoa ela cresça com alguns valores pré-determinados. Beleza. Só que essas culturas tão fortes, elas costumavam, de alguma forma, sufocar características pessoais e padronizar pessoas. E aqui eu preciso fazer um negócio que eu creio verdadeiramente, que o plano de Deus para a humanidade ele vai se transformando e evoluindo ao longo do tempo. Então, coisas que antes eram aceitas como poligamia já não são mais aceitas. Até o Johnny Ellow tinha essa visão. Escravidão, que já não é mais aceita. Por que você citou Johnny Ellow? O Johnny Ellow, uma vez, numa reunião, ele comentou exatamente, ele tem essa visão exata de evolução. Então, não dá para você pegar uma humanidade incipiente e colocar tudo de uma vez só. Então, ela foi evoluindo. Então, eu creio que o pai, hoje, ele tem o papel... Talvez, voltando a um ponto, a gente não tem mais os limites pré-estabelecidos como tinha antes. Os limites foram retirados. Então, hoje está tudo aberto. A sociedade não ajuda mais na criação dos seus filhos.
É o contrário. Ela vai trazer valores, ela traz influências, valores e princípios que talvez não se coadunem com o que você tem como pai e mãe. E você precisa defender seus filhos se você quer que eles prevaleçam. Então, o que antes acontecia, que tinha o seu valor, que era você não precisava estar tão atento, porque o ambiente direcionava o seu filho para valores e princípios que você já confiava, inverteu. Então, você já não pode mais confiar naquilo, você precisa ser muito mais intencional para que os seus valores estejam nele, porque a sociedade não tem mais os seus valores, e mais ainda, você precisa entender nas individualidades como você tratar cada um para desenvolver os talentos dos seus filhos, entendeu? Quando eu viajo para alguns países, Oriente Médio, isso não faz sentido para mim. Eu vejo que ainda tem um valor cultural muito forte, bem estabelecido socialmente. Essa liberdade que a gente fala tanto, vamos chamar de Ocidente, ela não é desse jeito. E eu tenho a impressão, eu não sou descendente de alguém lá do Oriente Médio, mas eu tenho a impressão que muitos países ali ainda, e é o contexto bíblico, tá, gente? Eu estou trazendo por causa do contexto bíblico, não tem essa preocupação, porque não é um problema. Tá bom, mas a palavra fala que nós fomos chamados para a liberdade. Ainda que você tenha um contexto que traga alguns padrões e valores, ainda assim você vai ter que se desenvolver individualmente. E é o papel do pai te auxiliar nesse seu desenvolvimento individual, entendeu? De acordo com as suas necessidades. Posso trazer um ponto? Porque a gente está falando do resgate. Voltando para isso, quando a gente fala resgate, se a gente está falando de resgate, a gente está falando de olhar para trás. Qual é o ponto zero? Qual é o ponto de partida para o resgate? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina o seguinte. Na época do Império aqui no Brasil, esquecendo as narrativas, na época do Império a gente tinha uma sociedade, uma economia que se desenvolvia e que crescia e tudo mais. Tá bom. Eu posso falar, eu quero resgatar o crescimento econômico que acontecia na época do Império, mas não quer dizer que eu quero os mesmos métodos e as mesmas políticas econômicas de lá, entendeu? Então, é necessário resgatar a paternidade no sentido da relevância que ela tem. Isso é muito importante. Mas a gente precisa adequar a paternidade pro que a gente tem hoje, cara. O pai que o meu pai era não cabe mais hoje em dia. Não dá mais. Porque o cara tá desatualizado, ele vai ficar irrelevante, ele não vai conseguir navegar, ele não vai ter o apoio que vem do lado de fora. Pensa, a sociedade, a igreja te apoiava, a escola te apoiava, todo mundo apoiava você na sua criação com seus valores, porque eram valores básicos. A gente não tem mais isso. E eu nem acho que vai para esse lugar mais. Nem acho que vai acontecer mais. O lugar onde a gente está é de fortalecimento das famílias individualmente. Eu não posso mais depender da sociedade. Eu posso, sim, gerar influência de valores na sociedade, mas eu nem acredito numa teocracia em que todo mundo vai ser cristão. Isso já aconteceu. Isso não é bíblico também, né? Não é esse o ponto. O ponto é as pessoas terem os valores cristãos e esses valores predominarem num ambiente de liberdade. Então, se o seu amiguinho não quer acreditar em Jesus, tudo bem. Nós somos livres. Inclusive, eu não consigo forçar meus filhos a aceitar o que eu quero. Que era antes, entendeu? This way or the highway. Ou você faz o que eu quero ou você está fora. Hoje em dia, eu preciso conversar com os meus filhos, explicar para eles e ter... Isso é 100% patercético, assim. Cara, você quer ser o melhor pai? Sim. Você precisa de instrução. Nessa parábola aqui, quem é que precisava escutar o Patercast? O filho precisava escutar. O filho mais velho. O pai... O mais novo também. O mais novo, mas o mais novo não escuta nada, né? Mas é uma pergunta. Quando eu falei do voltar para o zero, eu estava olhando para Deus. A paternidade de Deus. Se a gente for olhar a paternidade de Deus perante a Bíblia, você acha que tem mutação, também tem evolução na forma como Deus é pai? Sim. Eu acho que sim, cara. Inclusive, outro dia eu estava pensando sobre ter paciência com erros. Cara, alguém tem mais paciência do que Deus? Tudo que é feito, tudo que a gente apronta, tudo que a gente não dá atenção, tudo que desvaloriza, que desonra, e você se arrepende e ele te recebe de volta, é exatamente essa parábola. Hoje, né? Se a gente for olhar... Agora. Tava num casamento e eu falei pro cara, tava dando os parabéns, falei, a decisão mais importante da sua vida você tomou hoje? Ele, não. Segunda mais importante, né? Eu falei, não, a primeira mais importante. Porque a sua decisão por Deus
Se você pisar na bola, ele te recebe de volta no dia seguinte, cara. Assim, é a que tem mais relevância. Mas a sua decisão da sua esposa vai te causar um prejuízo se você escolher errado, que a decisão por Deus, você consegue em qualquer momento falar assim, cara, eu posso voltar? Pisei muito na bola, errei muito, posso voltar? E Deus está sempre te recebendo, entendeu? Isso é incrível. Então, às vezes, o pessoal, o Deus do Antigo Testamento, cara, aquilo era tudo um ensinamento. Hoje, o que a gente tem é um Deus tão misericordioso, cara. É inacreditável. Quando eu falo a respeito de graça, ela é completamente injusta. Não existe justiça da nossa parte. E que volta naquele ponto que você comentou a respeito de você ser grato, ainda que você não seja um mega pecador. Você tem que entender que você está alcançando e recebendo graça todos os dias da sua vida. Eu vejo que, assim, pelo que você falou, não sei se eu posso resumir dessa forma, mas a natureza de Deus, ela é imutável. Mas o como Deus foi se adaptando foi sendo renovado perante o período, perante a situação, perante as pessoas. O próprio método de salvação, Deus, está virando uma aula de teologia, né? Mas Deus no Antigo Testamento, ele prepara o cenário para que haja uma salvação definitiva. Mas primeiro ele precisa ensinar o que é a salvação pelo sangue. Primeiro ele precisa explicar qual que é a moeda que tem valor para a redenção, para depois ele trazer o filho dele. Inclusive, primeiro ele precisava ensinar as pessoas todas que não se queima o seu filho, que não se entrega o seu filho, a menos que você seja o Deus Todo-Poderoso. Aí sim ele vai lá e entrega seu filho. Não é maravilhoso isso? Deus fala para Abraão, dá seu filho, para mostrar o quão difícil é isso. Abraão fala, tá bom, eu entrego. Deus fala, não precisa. Eu entrego o meu por você, entendeu? Uau. Ou seja, o nosso Deus, ele é imutável nos valores e princípios dele, mas os métodos vão sendo adaptados ao longo do tempo. Então hoje a gente está no ponto que é a era da graça, em que a gente tem essa liberdade tão grande, cara, que traz pra gente uma responsabilidade enorme. Voltando um pouco até para a parábola, o pai recebendo de volta e você tendo essa dualidade de um filho insatisfeito, vendo você amando outro filho e se sentindo injustiçado. Aí voltando até para o aspecto paterno de vocês que têm filhos, mais de um filho, como lidar com essa questão? Se já teve alguma questão prática assim de às vezes um filho se sentir injustiçado por conta da forma que você trata outro filho, como que Posso falar um negócio? Pode. lidar Cara, com essa situação? Olha a sabedoria de um pai. Quando o filho mais novo está voltando, a palavra diz que o pai sai correndo. Por quê? Porque aquele filho que comete aquela desonra e aquela injustiça com o pai tão grande, havia a possibilidade de ele ser linchado na cidade. Então o pai corre em direção a ele já para protegê-lo. O pai que tinha a autoridade para perdoar, corre e fala assim, não, é meu filho. E já rapidamente restitui a autoridade dele. Põe nele sandália, põe nele um anel, põe nele roupa, fala assim, para tudo, eu perdoei, ninguém precisa fazer nada. É como se Jesus corresse, já viu aquela cena? Jesus corre, abraça, os demônios estão vindo, Jesus fala, não, vocês não têm autoridade sobre ele. Ele se arrependeu e eu perdoei. É meu. Só que ao mesmo tempo, o que o pai faz é, quando ele dá a festa e pega o novilho cevado, ele cutuca o filho mais velho para que saia para fora aquele rancor, aquele remorso do filho mais velho que deve estar lá guardado em função do filho mais novo. Assim, você vê o que ele fez? Nunca prestou esse vagabundinho. Foi embora, levou o dinheiro todo. Quando volta e o pai dá, o pai faz com que saia para fora esse pecado do filho mais novo para que possa ser tratado. Tanto que o filho do mais velho, tanto que o filho mais velho fala, esse teu filho. E aí o pai fala, o teu irmão. O pai reconecta o que o filho mais velho está jogando na conta do pai, entendeu? Ou seja, ele consegue trazer cura com o confronto para o filho mais velho, ele também vai trazer cura para o filho mais velho e consciência e fala assim, brother, você está aqui por mim ou pelas minhas coisas? Entendeu? Caramba, Tá só esperando eu morrer, né? isso aí é muito bom. Assim, o que é mais pecado? Eu esperar você morrer para ficar com suas coisas ou eu pegar suas coisas e puxar o carro? Cara, você tá... Sabe que essa parada me lembrou? Uma coisa paralela, tá? Acho que hoje eu tô cheio das coisas paralelas. Tá pegando as... Atrapalhando aqui o Patercast. Cara, tem muita igreja na América do Norte,
Acho que na Europa já foi, mas alguns na América do Norte que só tem uma geração antiga lá frequentando. E aí entra uma galera nova só esperando os caras morrerem pra tomarem o prédio. Sério? Sério. Que bizarro. Em que sentido? Tipo, Porque tomar a igreja ou tomar o local? Porque a igreja, ela funciona com estatuto. Aham. Uma vez que você está dentro da liderança, por exemplo, de um presbitério, você está inserido na tomada de decisão, vamos pegar o exemplo de um presbítero. Você pode sugerir alteração de estatuto. Uhum. E uma das alterações pode fazer o quê? Que numa situação X, os ativos eles não vão ser transferidos para a ordem ou doados para a filantropia, eles vão ser vendidos e divididos com os remanescentes. E tem uma galera, inclusive imigrante, sacando isso, Que triste. entrando nas igrejas, tomando a liderança para só esperar. E que tem patrimônios enormes, né? Pô, Caraca, sério mesmo? aí você pode também usar o prédio para outros fins. Que bizarro. Não, mas eu a estou vida. trazendo isso porque você falou do filho mais velho. Cara, essa mentalidade de filho mais velho, cara, é um negócio demoníaco. Se pode se estender em muitas áreas da sua vida. Porque no fundo, esse filho mais velho, que é o espírito da religiosidade, que é o espírito do anticristo, porque matou Jesus, esse espírito de religiosidade, ele funciona como uma parasita, cara. No momento que a religiosidade entra, a graça sai. Porque você fala, eu não preciso, entendeu? Porque eu sou correto. Por que eu preciso da graça? Talvez a mornidão esteja até aí, entendeu? Ou você é grato, cara, e você entende que aquilo é imerecido, ou você cai, entendeu? Agora, se você ficar nesse meio do caminho, parece que a graça não te alcança e você também não se convence. Então, é preferível você sair da mornidão e pisar na bola e se arrepender e ter tempo para um arrependimento do que você ficar nesse lugar achando que você tem razão, cara. Porque esse é o lugar do fariseu, entendeu? Caraca, isso é muito forte. Esse é o lugar do fariseu, é pior esse lugar. Quer dizer, quem tá mais perto da plenitude é o filho que tá voltando do que o filho que tá ali. Até fazer um momento meio paternidade na arte junto com paternidade na Bíblia. Tem dois autores que são muito conhecidos, que um deles chama Nietzsche, que é Friedrich Nietzsche, e o outro se chama Dostoiévski, que é Fyodor Dostoiévski. Esses dois caras, e depois eu vou passar o podcast que eu ouvi, que é muito bom, chama Prodigal Sons, fala sobre a história desses dois autores. Os dois eles têm histórias muito parecidas, e eles passam por períodos muito, muito baixos da vida e depois retornam. O Dostoiévski, ele foi um jogador que gastou dinheiro, que traiu a esposa e tal, mas ele tem um determinado momento de virada na vida dele, que é logo antes de ele escrever, acho que o Irmãos Karamazov, que ele se redime. Então ele vai lá para baixo, ele se redime e ele termina a vida como sendo um cara admirado. Ele termina a vida como sendo um dos tutores dos filhos do czar, e o czar tinha mandado ele para a Sibéria anos antes. Ele termina sendo a fila mais longa que a Rússia já viu no funeral dele. Tipo assim, um cara mega honrado. Então ele passou pela prisão, foi para a Sibéria, teve uma coisa horrorosa, era um jogador, traía a esposa, tudo dando errado. No momento de redenção, ele entende o que ele fez de errado e ele se redime. E a última coisa que ele faz na vida, antes de morrer, é chamar os filhos e falar, eu preciso falar para vocês, e ele conta a história do filho pródigo para os filhos. Caraca. É isso aqui, vocês vão cair, isso acontece, tudo bem, desde que vocês se arrependam e busquem redenção. A história do Nietzsche, quando ele está no momento mais baixo dele, ele começa a dobrar a aposta em rancor e remorso. Rancor. Ele não busca o caminho do arrependimento, ele busca o caminho do rancor. E ele começa a culpar as pessoas, a culpar o cristianismo, a culpar todo mundo em volta dele. Ele culpa a mãe, ele culpa a irmã, ele culpa os amigos, ele culpa a Deus, ele culpa tudo e ele morre louco e sozinho. O paralelo é muito bom, porque as histórias são parecidas, só que um deles, que é o Dostoiévski, escolhe um caminho de redenção e arrependimento e termina, entre aspas, em glória. O outro escolhe um caminho de remorso e rancor e termina na loucura sozinho, cara, desacreditado.
Cara, isso tocou tão fundo, porque isso é o filho pródigo, entendeu? Cara, não importa o que você vai fazer na sua vida, porque você vai errar. Não tem nada mais previsto por Jesus do que o seu erro. Tudo bem. Desde que você entenda que o caminho do arrependimento é o caminho da redenção. Quando você entende isso, talvez até o peso saia, sabe? Eu falo para as pessoas, cara, é muito mais importante você pensar em acertar do que em não pecar, entendeu? Porque, cara, você vai pecar, entendeu? Você vai cometer erros. Mas se você se preocupar em acertar, se você se preocupar em buscar Deus, em buscar a graça dele, o pecado ele vai passar pela sua vida, você vai se arrepender e vai passar por cima, entendeu? Sim. Agora, se você ficar como um religioso pensando, não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar, cara, você não tem nem tempo de acertar, entendeu? Faz sentido isso, eu viajei? Faz bastante. Eu lembrei de uma frase que fala que santidade não é você ser perfeito, mas é sim você estar todo dia se limpando. Eu ia falar justamente, eu lembrei da ideia de que as vestes são lavadas. Então, cara, vai sujar. Mas Vai sujar. Vai sujar. E a ideia de que você vai sair por aí e não se sujar, cara, você vira o cara, além de ser o cara mais chato, você vai ficar frustrado. Caraca. Quando você lê um romance, como por exemplo, tem os romances do Dostoiévski, que até não recomendo a leitura dos do Nietzsche, porque é muito pesado. Mas quando você lê um romance, aquilo te ajuda a processar as suas ideias, os seus sentimentos, que às vezes você não tem linguagem para processar aquilo. E não tem romance mais interessante, mais clássico e mais contemporâneo do que a própria Bíblia. Então, quando você... E é por isso que a Bíblia não é um negócio escrito em tópicos, entendeu? Por isso que a Bíblia é uma história. Porque você consegue processar as suas emoções e processar o seu próprio temperamento, as suas dúvidas nas histórias que você está lendo ali. Então, quando você lê a respeito do filho pródigo, você pensa, cara, pô, já pensei, né? Sair fora levando tudo. E você pensa também, cara, não tá tão errado o filho mais velho. Caraca, eu já me vi tantas vezes nesse lugar. Eu já apresentei para você, acho que para você, talvez para o Abraham não, o dilema de se Jesus voltasse hoje e falasse, eu vou salvar todo mundo, o que você pensaria? Você quer dizer que geraria aquele sentimento de, pô... É o filho mais velho. Totalmente. É o filho mais velho. Fala assim, como assim todo mundo? Caraca, fiz tudo aqui. Eu me esforcei esse tempo todo. Vou estar junto com o maluco. E vou estar com o cara que não se esforçou nada. Fala assim, vai estar junto com o ladrão do lado da cruz ali. Não fez nada pra merecer isso. Aí nessa hora vem aquele pensamento de, pelo menos depois vai ter a premiação. Vai ter o galardão separado, né? O lote vai estar longe do... Sim, mas é a parábola do trabalhador da última hora. Trabalhador da última hora. Cara, quem decide quem vai entrar no céu e não... Essa daí é bizarra também. É Deus, não eu. O que eu tô achando que eu sou merecedor mais ou menos do que qualquer pessoa? Você tá se arvorando num direito que 100% não é seu, entendeu? Então é muito bom, porque, beleza, você olha a parábola, você vê o filho mais velho e você fala... Pensei nisso. Quando o pai responde, eu falo, entendi. Os romances e as histórias, eles fazem com que a gente consiga se colocar naquela situação, entendeu? Muito mais do que um livro técnico, que vai falando, seja grato, seja não sei o que lá, Tem que tomar cuidado com essas frases, que eu não vou começar a falar que a Bíblia é um storytelling, é uma narrativa X. Pois é. Não é um storytelling, são fatos. Tem parábolas, mas são fatos. Cara, não vamos minimizar. Aqui eu não sei, quer dizer storytelling, quer dizer que é mentira? Não, você conta uma narrativa. Uma mentira para trazer uma verdade. É uma narrativa. É uma arte. Uma narrativa baseada em arte. Mas uma parábola? Hoje estamos inaugurando um novo Patercast, que é o Patercast Polêmica. Tá, só pra gente encerrar, não sei se o Antônio tinha pego mais alguma coisa, mas é que eu pesquisei isso daqui, eu achei muito legal. Quando o filho volta, o pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, põem um anel e as sandálias. Eu fui pesquisar, você já viu isso daqui? Que ele tem um significado cultural, a roupa, a sandália. O significado da roupa na cultura judaica é expressar o status social da pessoa. Quando o pai coloca a roupa de volta, ele... Faz pouquíssimo tempo que há essa democratização da roupa. Até poucos... Tipo, quanto tempo? 100 anos.
ou menos. Não, acho Até que na Bíblia você vê, às vezes, o cara, tipo, o Naamã, que deu peças de prata e roupas. Cara, início do século XX. Cara, eu acho isso incrível. Então vamos arredondar para 100 anos. Início do século XX. Roupas de rico, roupas de pobre. De longe você sabe quem é quem. A roupa dizia qual que era a sua posição social. A moda que a gente tem hoje, cara, é uma coisa extremamente recente. Então, não democrática, né? E democrática. Uhum. O Antônio pode estar vestido assim, pode se passar por bilionário. Hoje em dia é o contrário, né? Tipo, quem mais parece rico é pobre. Quem mais... É o quiet mais luxury. tranquilo. Na verdade, já disseram, se você tá cheio de coisas, você pode até ser milionário. Mas se você tá clean, aí você pode ser bilionário. Bom, mas desculpa te interromper. Não, roupa mas isso tem muito, é tem um status. peso, porque aqui eu acho que não quer dizer status. Ele tava zoado, ele tava no fundo do poço. O pai tá pegando ele, colocando uma roupa nova, ele tá falando, você não é isso daqui. É a identidade. Essa é a identidade aqui. Então ele honra e traz dignidade pra ele. Ele fala, você não é um filho, você é um... Ou você não é um servo, você é meu filho. E o anel representa... era usado para autenticar documentos que representavam a autoridade que a família tinha. Então, quando ele fala sobre eu coloco traz o anel, é pertencimento e autoridade, né? A autoridade restaurada e o pertencimento àquela família. Bota ele de volta pra dentro de casa. Exatamente. Você faz parte dessa família. Você não é esse sujo que você tá aí, né? Sem identidade. E a sandália significa liberdade e confiança. Porque naquela época os servos andavam descalços. Então, quando ele também coloca o sapato de volta, ele restabelece a conexão e ainda mais, ele demonstra confiança, porque ele era livre, fez o que fez, e quando ele volta, é como se a sandália representasse eu confio em você de novo. Uau! Então é restabelecimento da confiança. E tudo isso representa uma declaração pública de que ele estava sendo restabelecido na família. Eu achei isso muito interessante. Eu queria só uma última coisa. Qual a ótica de vocês de quando o filho fala eu pequei diante do céu e diante de você? Porque o filho, antes de falar que ele pecou diante do pai, ele fala eu pequei diante do céu. Como é que vocês veem isso? Perguntas teológicas profundas hoje. Caraca, Antônio, na hora de terminar essa. Isso não é só teológico não, cara. Isso aí está relacionado com você ter algo além, entendeu? Essa compreensão que você trouxe, perfeita. Ele vai lembrar do pai dele, que é a sintetização do que ele tinha como algo bom, algo seguro, algo que ele podia voltar. Mas é uma representação. Quando eu entendo que quando ele reconhece isso diante dos céus, ele entende um contexto maior. Ele entende onde ele está inserido nesse cosmos. Ele entende não sei se a grandeza ou a não grandeza de tudo isso. Porque ele se vê miserável. Sim. O contraste de, olha a minha situação, olha os céus. Diante dos céus, eu reconheço a minha situação miserável. E a representação de como que eu posso acessar isso novamente? O meu pai. Cara, o meu pai era essa conexão. É a sintetização dessa conexão com algo que é o real grande. Caraca, que legal. Sim. Porque a gente está vivendo uma época, pela primeira vez na história, em que as pessoas não têm relação com os céus. Esse negócio de ser ateu é novidade. Porque as pessoas sempre tinham algum deus, entendeu? Tanto que quando os assírios vão tomar Samaria e entram para Samaria, os leões começam a comer as pessoas e o rei da Assíria fala assim, encontra um sacerdote aí para entender como é que faz para apaziguar a ira do Deus daquela terra. Então, o pressuposto básico é que sempre tem uma divindade que domina sobre as coisas. Então, a gente inaugurou uma época em que não tem divindade. Talvez com Nietzsche, que fala que Deus morreu. Então, mas naquele momento isso não acontecia. Qual que é o impacto disso? É que quando você peca diante dos céus, não tem para onde fugir. Você pode estar longe do seu pai, mas você nunca está longe dos céus. Você nunca está longe da metafísica que te encontra em qualquer lugar, entendeu? A onipresença de Deus? Exatamente. De Deus ou de qualquer divindade, essa que você acredita, mas que te coloca um padrão moral, entendeu? Agora, hoje em dia, com ateísmo, os caras se acham
longe de qualquer tipo de julgamento moral ou ético que não seja dos seus próprios pares. Lei do engano. Porque você vai ser julgado pelos céus, entendeu? Não adianta você fugir de casa, achar que ninguém está vendo o que está acontecendo. Você está sendo julgado pelos céus. E o que você trouxe agora é maravilhoso, porque a forma que ele encontra a redenção com os céus também é através do Pai, que está representando ali o Pai físico e o Pai divino, que é Deus. Então, ele sintetiza nos dois o pedido de perdão e redenção. E nós, como pais, precisamos entender que, no começo da vida dos nossos filhos, uma desonra contra a gente representa para eles também uma desonra contra os céus, porque eles ainda não têm consolidada a presença ou a pessoalidade de Deus. Então você é a imagem de Deus para os seus filhos muito jovens. E quando eles te desonram, você precisa falar assim, cara, você não pode me desonrar dessa forma. O papai não pode ser desonrado assim, porque vai ter um momento que eles vão entender que eles também não podem desonrar a Deus e eles vão falar assim, cara, pequei diante dos céus e diante do Senhor, entendeu? Faz sentido? Faz sentido, e a promessa, né? Honra teu pai e tua mãe. Exatamente, para que você viva. Prolongue seus dias aqui na Terra. Exato. Muito bom. Terminamos assim? Terminamos assim. Muito boa essa conversa hoje. Primeira participação do Abraham no nosso podcast. Vocês perceberam que ele é um ativo valioso para trazer contenda, para trazer polêmica, para trazer briga nesse podcast, mas é o que muita gente tinha pedido várias vezes, de ter um pouco mais de dialética. Conta comigo. Tô aqui para isso. Obrigado por quem ficou até agora. Por favor, curte lá, manda mensagem pra gente e fiquem com Deus até a próxima. Deus abençoe. Valeu, pessoal.